Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso assunto e na aula de hoje vamos ver variáveis aleatórias discretas. E aí podemos pensar, o que é uma variável aleatória? E uma variável aleatória a gente pode ver como uma função, que eu consigo associar todo elemento do meu espaço amostral a um número real. E aí é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir modelar quantidades desconhecidas em análises estatísticas, como inferência, intervalo de confiança, estimação, que a gente vai ver mais adiante. E aí, para cada variável aleatória x e cada conjunto ser assim, de números reais, a gente pode calcular a probabilidade de x pertencente a esse conjunto C de números reais. E a coleção de todas essas probabilidades é a distribuição da minha variável aleatória x. E aí existem duas classes de distribuições em variáveis aleatórias, que é as variáveis aleatórias discretas e as variáveis aleatórias contínuas. Na aula de hoje, vamos estudar sobre as discretas. E na próxima aula, aula 8, vamos tratar as variáveis aleatórias contínuas. Vamos começar aqui com alguns exemplos para a gente entender um pouco como tratar as variáveis aleatórias. Mas a ideia da definição de discreta e contínua lembra bastante o que a gente viu lá no começo das aulas com relação ao que é uma variável discreta e uma variável contínua na classe das variáveis quantitativas. Então, essa definição que a gente viu permanece aqui também. Então, quem lembra que variáveis discretas está relacionado com números inteiros, tá? E com relação às contínuas são os valores que estão em intervalos reais, certo? Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Suponha que estejamos interessados em estudar a proporção de meninos e meninas que nascem em uma dada maternidade. A variável sexo do bebê é aleatória, tá? Podendo assumir masculino ou feminino. Então, observe que proporção dos nascidos por semana na maternidade que são meninas é uma variável aleatória quantitativa, pois pode assumir valores numéricos diferentes a cada semana. Não é aquele valor constante. Então, por isso que ela passa a ser uma variável aleatória e nesse caso discreto, porque a gente não tem, por exemplo, vai nascer 1,2 crianças do sexo feminino essa semana. Não, então são valores inteiros. Essa semana nasceram 10, semana passada nasceram 8. O exemplo 2 trata de números de e-mails, né? Então, números de e-mails que chegam na sua caixa de entrada toda manhã. A variável aleatória x poderá assumir valores entre 0, 1, 2 até n. E aí observe que x é enumerável, consegue enumerar, e é finito, devido aqui ao meu conjunto de valores. O exemplo 3 é o número de acessos a um site de busca em um dia. A variável aleatória x poderá assumir valores 0, 1, 2, 3, e aqui não tem restrição do conjunto ser finito. Nesse nosso exemplo 3 aqui, o conjunto Rx é um conjunto infinito. Então, como Rx é enumerável e infinito, a variável x também será enumerável e infinito. E aí vamos ver a definição formal de uma variável aleatória. Então, seja um experimento aleatório com espaço amostral S. E um evento é desse meu espaço amostral. Então, uma variável aleatória x é uma função definida sobre esse espaço amostral, de forma a assumir valores numéricos. Ou seja, x vai ser igual a x de E com relação à notação, porque vai ser os valores que esse evento vai assumir. E aí, quando associamos uma variável aleatória a um experimento aleatório, a gente quer conhecer não apenas os valores possíveis que essa variável pode assumir, mas também qual a probabilidade da sua ocorrência. Então, é muito importante essa parte aqui, pois a gente precisa calcular a probabilidade dessa variável aleatória pode assumir. Qual a probabilidade, qual o valor, assim melhor falando. Então, quando estamos tratando de variáveis aleatórias discretas, podemos descrevê-las através de uma tabela. E aí, nessa tabela, a gente consegue associar os valores de x com a sua respectiva probabilidade. Então, geralmente, a gente utiliza a letra maiúscula para representar a variável aleatória.
E a letra minúscula vai ser para representar o valor numérico que a variável pode assumir. Por exemplo, seja x a variável aleatória, aqui o x maiúsculo, e o x minúsculo é o valor que essa variável pode assumir. Nesse caso aqui desse exemplo, o x é uma variável aleatória que denota a altura de uma pessoa. Então, o x minúsculo representa um possível valor que essa variável pode assumir. Esse Pzinho de x aqui é a probabilidade de x assumir o valor de xzinho. Então, se for colocar P de 1,75, é a probabilidade dessa variável aleatória x, a altura de uma pessoa, pode assumir o valor 1,75. Então, qual a probabilidade dessa minha variável ter a altura de 1,75? Também usaremos a notação P de x, que é igual ao valor que a variável vai ser o valor numérico que ele quer assumir. P de x maiúsculo, que é a variável aleatória, igual ao xzinho em questão desejar, né? Que a gente desejar que essa variável assuma. E aí a função, que a gente pode representar assim, x, P de x, é a função de probabilidade da variável aleatória x, que aí é um modelo teórico para a distribuição da variável x. E aí, vamos ver esse exemplo aqui, 4, que é um exemplo que a gente já viu em aulas passadas, mas agora vamos fazer com a aplicação do conteúdo de variáveis aleatórias. Então, considere duas extrações sem reposição de uma urna contendo 2 bolas brancas e 3 bolas vermelhas. E aí vamos definir a variável aleatória x como sendo o número de bolas vermelhas obtidas nas duas extrações. E aí essa tabela aqui, ela já representa as possibilidades que podem acontecer ao retirar 2 bolas dessa urna. E aí nessa segunda coluna a gente já encontra aqui as probabilidades em que minha variável x pode assumir para cada valor aqui apresentado nessa coluna 3. E aí o que consiste esse valor aqui de possibilidades que nossa variável pode assumir. Então, cada resultado do experimento está associado a um valor da variável x, a saber, 0, 1 ou 2. Porque no primeiro caso aqui, se eu tirar as 2 bolas brancas, corresponde que o número de bolas vermelhas obtidas foi igual a 0. Então, minha variável x vai assumir o valor 0 quando essa possibilidade, esse evento acontecer. Nesses dois casos aqui do meio, BV e VB, tirar uma bola branca e depois vermelha, uma bola vermelha e depois uma branca. Então, para esse caso aqui, consiste que a gente vai conseguir tirar uma bola vermelha, uma vermelha e uma branca. Então, minha variável, como é o número de bolas vermelhas, então minha variável vai assumir valor 1 para esses dois casos. E no último caso aqui, quando as duas forem vermelhas, minha variável aleatória vai assumir o valor 2, porque consiste justamente no número de bolas vermelhas obtidas. E aí, para cada valor aqui que minha variável possa assumir, podemos associar as probabilidades. Então, temos que x é igual a 0 com probabilidade de 1 sobre 10, pois x é igual a 0 se somente se ocorre o resultado BB. Lembrando que essas probabilidades aqui, gente, é obtida, olha, como a gente fez nas aulas passadas, no assunto de probabilidade, tá? Então, a probabilidade de eu tirar uma bola branca é 2/5. E tirar a segunda bola branca da primeira, 2/5 vezes 1/4, que vai dar aqui 2 sobre 20. 2 sobre 20, eu simplifico, fica justamente 1 sobre 10, tá? Então, essa continha aqui das probabilidades é realizada da mesma forma que a gente aprendeu na aula passada de probabilidade. Então, aqui a gente está agora associando o valor que minha variável aleatória pode assumir de acordo com a probabilidade. Pronto. Quando x for igual a 1, a gente vai ter aqui a probabilidade de 3 décimos mais 3 décimos, né? Pois x é igual a 1, se somente se ocorrem resultados BV ou VB, que são mutuamente exclusivos, né? Então, por isso que a gente está somando aqui. Lembra lá a regra da soma. Então, ou eu tiro uma bola branca depois vermelha, ou eu tiro uma bola vermelha e depois branca. Então, como temos um ou aqui exclusivo, a gente soma essas possibilidades. E aí, ambos os casos é quando x é igual a 1. E por último, quando x for igual a 2, a probabilidade vai ser 3 décimos, pois x igual a 2, se somente se ocorre o resultado VV, que é vermelha a vermelha.
E com isso a gente consegue agora definir a nossa distribuição de probabilidade, a nossa função de probabilidade baseado nas contas do slide anterior, tá? Então, a probabilidade de zero vai ser quando a probabilidade da minha variável x for igual a zero, que é a probabilidade de BB, saírem as duas brancas, que é 1/10. E aí a minha função de probabilidade com o valor aplicado no valor x igual a 1, então vai ser, nesse caso aqui, quando acontecer BV ou VB, que é 3 décimos mais 3 décimos, que é equivalente a 6 décimos. E para o último caso, calculando a probabilidade da minha variável assumir o valor 2, é isso que significa aqui, é quando acontecer o caso VV, que é 3 décimos. Então, aqui eu tenho os valores que a minha variável pode assumir. Ela pode assumir o valor 0, 1 ou 2. E aqui consiste a probabilidade da minha variável aleatória discreta assumir o valor x, nesse caso, 0, 1, 2. Então, aqui a probabilidade da minha variável x assumir o valor 0 é de 1/10. E assim por diante. Tá? Relembrando que x é o número de bolas vermelhas, a minha variável aleatória em questão. Outro exemplo também aqui interessante para a gente abordar esse assunto é com relação a moedas, né? Então, considero o lançamento de uma moeda 2 vezes. E a gente vamos definir como sendo nossa variável aleatória, y, o número de caras obtidas nos 2 lançamentos. Então, aqui a gente tem os possíveis resultados, né, que podem cair nesses lançamentos. Cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Então, para cada caso aqui de possibilidades, a gente tem um quarto. Aqui também a gente tem esse diagrama que a gente pode representar, né? No primeiro lançamento eu tenho um meio para cada possibilidade. E dada cara, a gente continua também um meio de cair cara ou coroa. E aí, quais são os possíveis valores que a variável aleatória pode assumir? Então, nesse caso também é 0, 1 e 2. Bem semelhante à explicação para o caso das bolinhas da urna do slide anterior. E a gente calcula a probabilidade para cada caso, né? Qual a probabilidade da minha variável y assumir o valor 0? Então, nesse caso, é quando as duas caírem, os 2 lançamentos de obter coroa, e aí dá 0, que é um quarto a possibilidade. Então, qual é a probabilidade da minha variável aleatória assumir o valor 1? É o caso, esses 2 casos aqui do meio, ou um ou outro. Novamente, aqui é um ou, a gente soma as probabilidades, dá um meio. E por último, a gente calcula aqui a probabilidade da minha variável assumir o valor 2, e é um quarto, que é justamente quando os 2 lançamentos obtemos o resultado cara e cara. Então, aqui nessa tabela, a gente tem a distribuição da variável aleatória y, que é o número de caras nos lançamentos. Então, os valores, o conjunto numérico e dos valores que a minha variável aleatória pode assumir é 0, 1 e 2. E aqui, na outra coluna, a gente tem essa probabilidade calculada para cada caso. Então, essa probabilidade que a gente acabou de ver nos exemplos, a forma de calcular, nada mais é do que a função de probabilidade da minha variável aleatória discreta. Então, aqui eu tenho o meu espaço amostral, certo? E eu tenho o conjunto dos valores numéricos, né? Aqui na reta. E aí a associação que a gente pode fazer das possibilidades do meu espaço amostral com um valor que a minha variável aleatória pode assumir aqui, x1, x2, x3, x4. Então, essa é a função de probabilidade da variável discreta, que assume os valores x1, x2, xn, depende da questão. Nós temos essa função de associação, e que a cada valor de xi associa a sua probabilidade de ocorrência. Isso é esse pezinho de xi, que é a probabilidade, a função de probabilidade que a minha variável x pode assumir o valor xi. E aí, se a gente fizer a soma dessas probabilidades xi, tem que dar o total igual a 1, pois é o intervalo em que as probabilidades podem assumir o valor de 0 a 1. Então, se você está somando, o total das probabilidades vai ser igual a 1, que é 100%.
E podemos também calcular o valor médio de uma variável aleatória. Tá? Então, dado uma variável aleatória discreta, que assume valores xi até xn, então chamamos de valor médio ou esperança o valor dado por essa expressão aqui, que é o somatório do xi pi, tá? Que são os valores que a variável pode assumir. Então, a expressão acima, ela é semelhante àquela utilizada para a média. A mesma expressão que a gente estudou lá, quando estava vendo medidas de posição, média, moda, mediana. Então, é a mesma a expressão, bem semelhante. Aqui a diferença é que no lugar das probabilidades PI, a gente tinha as frequências relativas FI. E a distinção entre essas duas quantidades é que a primeira corresponde a valores de um modelo teórico pressuposto e a segunda a valores observados da variável. Então, aqui a gente consegue ver essa diferença. O que é PI, que são as probabilidades, e os FI já eram os valores que a gente observava. Dava lá o banco de dados e a gente já calculava qual era o FI a partir dos dados apresentados. E aqui é o modelo pressuposto em cima das probabilidades. Então, como PI e FI, onde PI é as probabilidades e FI é as frequências, tem a mesma interpretação. Todas as medidas e gráficos que a gente discutiu nas aulas anteriores, baseados nas distribuições de FI, possuem a correspondente na distribuição de uma variável aleatória. Desse modo, podemos também definir a variância e o desvio padrão de uma variável aleatória discreta. Então, a variância é também expressa de modo bem similar, que aqui, ao invés de ser o valor da média, vai ser a esperança, que também é o valor médio da minha variável aleatória, e aqui, onde era a frequência, nós temos agora a probabilidade de ocorrência da variável aleatória, tá? Então, a estrutura, a essência da expressão é a mesma que a gente aprendeu nas aulas anteriores. E o desvio padrão é definido como a raiz quadrada positiva da variância. E também associado a essas medidas, nós temos a definição de uma função de distribuição acumulada, também conhecida como FDA, tá? Ou simplesmente função de distribuição, FD. Tá? E aí a gente representa por esse F maiúsculo, tá? F de x, que aqui é a função da probabilidade de x ser menor ou igual a um determinado valor no meu conjunto numérico. E observe que o domínio de F é todo o conjunto de números reais, tá? E aí o contradomínio, a imagem, quando se aplica a probabilidade, tem que ser no intervalo entre 0 e 1, porque a gente está calculando a probabilidade. Então, aqui de lado, tem um exemplozinho básico de um problema, e aí como é feita essa relação, né? Do valor da probabilidade e o valor desse intervalo aqui, em que f de x é aplicado. Então, esse x aqui pode ter valor real, tá? O que tem que ser no intervalo é a função aplicada a esse valor, que é a probabilidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho um valor x menor que menos 5. Então, qual a probabilidade da minha variável assumir um valor menor que 5? Aí a probabilidade é 0. Aqui eu tenho o meu x menor que 5, maior ou igual que menos 5. Então, qual a probabilidade da minha variável aleatória assumir esses valores aqui entre menos 5 e 5? Então, é de 0,19. E aqui, por exemplo, qual a probabilidade da minha variável assumir os valores de x maior ou igual que 15? Então, a probabilidade é 1. Então, veja que o valor de x aqui corresponde a valores reais. Porém, quando eu aplico a função para calcular a probabilidade da minha variável aleatória, eu tenho valores no intervalo 0, 1. E aí, para a gente encerrar a aula de hoje, eu vou apresentar alguns modelos probabilísticos para variáveis aleatórias discretas. Mas aí eu quero só destacar um ponto aqui, é que a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre cada modelo probabilístico aqui, certo? Até porque a disciplina é para a gente ter uma ideia da estatística exploratória, mas não consegue se aprofundar muito nesse conteúdo. Até mesmo porque quando vocês forem utilizar a parte estatística em algum problema, para fazer uma análise, uma inferência estatística em algum problema, algum banco de dados, manualmente é inviável. Então, é aconselhável vocês trabalharem nessa parte de estatística, usar, por exemplo, o programa R, onde esses programas R já possuem os modelos implementados no programa. Então, você
só puxar o pacote do modelo que você deseja, você consegue obter os resultados, certo? Então, aqui a gente vai... O interessante é a gente entender o que é o modelo, para que serve e onde eu consigo aplicar. Por exemplo, a gente vai ver alguns modelos aqui para variáveis aleatórias discretas e modelos para variáveis aleatórias contínuas na próxima aula. Então, é interessante você observar, por exemplo, o modelo normal eu tenho que utilizar para variáveis contínuas. O modelo de Poisson eu não posso usar em contínuo, eu tenho que usar discreta. Então, a essência dessas aulas aqui com vocês é vocês conseguirem realmente entender a funcionalidade que serve, como é que eu consigo usar desses modelos que eu vou apresentar, certo? Mas aí o profundo de cada modelo, como é calculada a variância, como é que chegou na fórmula geral, a fórmula da função, como é que é obtida, isso não vai entrar em muitos detalhes aqui, tá? E o primeiro modelo aqui para variáveis aleatórias discretas é a distribuição uniforme, tá? E aí este é o caso mais simples de distribuição para variáveis discretas. E nesse caso a gente utiliza muito essa distribuição uniforme quando cada valor possível ocorre com a mesma probabilidade. E aí a gente consegue calcular a função aqui de probabilidade, vai ser igual a 1 sobre k. E aí a esperança é dada por essa expressão, a variância também por essa expressão, e a função de distribuição acumulada é obtida através dessa expressão. A próxima distribuição para variáveis discretas é a de Bernoulli ou Bernoulli. E aí, essa distribuição é interessante ser utilizada em experimentos que têm resultados ou não, que apresentam ou não resultados em uma determinada característica. Por exemplo, uma moeda é lançada, o resultado é coroa ou não. E aí, consequentemente, é cara. Um dado é lançado, ou ocorre face 5 ou não, e aí isso ocorre as outras faces. Uma peça escolhida ao acaso em um lote contendo 500 mil peças. Então, essa peça é defeituosa ou não. Então, essa ideia, essa distribuição de Bernoulli, ela é utilizada nos casos em que é interessante a ocorrência de sucesso ou fracasso. Tá? E aí a gente usa muito essa terminologia sucesso e fracasso para resolver os problemas utilizando a distribuição de Bernoulli. Então, é muito a ideia de quais são os possíveis valores que a minha variável aleatória pode assumir. Então, os possíveis valores são zeros e uns. Onde o zero eu posso considerar que é o fracasso e o 1 é o sucesso de obter aquele resultado desejado. Então, para Bernoulli, a gente tem sempre esse sim ou não. Sucesso e fracasso, 0 e 1. E aí temos a função de probabilidade P0, vai assumir 0 quando é 1 menos P, e o P de 1 quando ele é o próprio P, que é o sucesso que a gente quer obter no resultado. E aí a esperança é calculada dessa forma. Para a variância, a gente obtém essa expressão. E a minha função de distribuição tem essas três possibilidades. E por fim, aqui temos duas distribuições também muito utilizadas na estatística, que é a distribuição binomial e a de Poisson. A distribuição binomial nada mais é que repetir os ensaios de Bernoulli N vezes, ou de maneira alternativa. Obtemos uma amostra de tamanho N de uma distribuição de Bernoulli. Por exemplo, uma moeda é lançada 3 vezes. Qual é a probabilidade de se obter 2 caras? Então, um lançamento seria utilizar a distribuição de Bernoulli, mas veja que aqui a gente tem uma sequência, né? A gente está repetindo 3 vezes, no caso, 3 lançamentos. E aí é aconselhável usar a distribuição binomial. Para a distribuição de Poisson, essa distribuição é largamente empregada quando se deseja contar o número de eventos de um certo tipo que ocorrem no intervalo de tempo, ou superfície, ou volume. E aí, por exemplo, o número de chamadas recebidas por um telefone durante 5 minutos. Qual o número de falhas de um computador no dia de operação? Qual o número de relatórios de acidentes enviados a uma companhia de seguros numa semana? Então, nesses problemas, a gente está interessado em determinar o número de ocorrências, o número de eventos que ocorrem em um determinado intervalo de tempo, o volume, a superfície e assim por diante. Então, para esse tipo de problema, para esse tipo de caso, a estatística
indica a utilização da distribuição de poação. Certo, pessoal? Mais uma vez, qualquer dúvida, só colocar aqui no fórum e até a próxima aula.